Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Soma na área. Bom, nesse vídeo a gente vai tratar da segunda parte envolvendo múltiplos e divisores, um conteúdo que tem grande incidência no Enem e nos vestibulares. Espero que você goste. Se você gostar, faz aquele procedimento padrão, se inscreva no canal, dá um like no vídeo. Vamos fazer esse canal crescer para que mais e mais pessoas tenham acesso a conteúdos envolvendo matemática. Um grande abraço a todos e bora pro vídeo. Bom, pessoal, então vamos falar de mais alguns aspectos que envolvem o estudo de múltiplos e divisores. Bom, quantidade de divisores. Nossa, isso é bem importante. Dado um número inteiro, n, escrito na forma P1 elevado a K1 vezes P2 elevado a K2, P3 elevado a K3, até um Pn elevado a Kn, onde P1, P2, P3 até o Pn são números primos, e K1, K2, K3 até o Kn são números naturais, ok? Então, eu tenho um número inteiro escrito nesse formato, ou seja, escrito na forma fatorada. A quantidade de divisores desse número é dado por essa expressãozinha aqui, ó. K1 mais 1 vezes K2 mais 1 vezes K3 mais 1 até Kn mais 1. Ou seja, perceba que essa expressão aqui nada mais é do que o produto dos expoentes desse número aqui, ó, somado de uma unidade. Então, ó, pega o primeiro expoente, que é o K1, soma 1 para ele. Pega o segundo expoente, que é o K2, soma 1 para ele. Pega o terceiro expoente, que é o K3, soma 1 para ele e assim por diante. Quando a gente fizer esse produto, a gente vai ter a quantidade de divisores positivos do número. Bom, nada melhor do que a gente fazer um exemplo para a gente poder ilustrar isso, né? Então, vamos pegar aqui um exemplo. Eu quero calcular a quantidade de divisores que, por exemplo, tem o 1.200. Bom, então qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer para calcular a quantidade de divisores do 1.200? Fatorar o 1.200, ou seja, decompor o 1.200 como um produto de fatores primos. Então vamos à decomposição. 1.200 dividido por 2 dá 600, dividido por 2 dá 300, dividido por 2 dá 150, dividido por 2 dá 75. Bom, agora não dá por 2, né? Então por 3. 75 por 3, 25. 25 não dá por 3, dá por 5. 25 dividido por 5 dá 5. E, finalmente, 5 dividido por 5 dá 1. Portanto, o 1.200 escrito na forma fatorada vai ser 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 2 a quarta, vezes 3 elevado a 1, vezes 5 elevado ao quadrado. Pronto, essa é a decomposição do 1.200. Quem vai ser a quantidade Q de divisores positivos de 1.200? A gente vai olhar só para os expoentes. Olha para o primeiro expoente, 4, soma 1 para ele. Olha para o segundo expoente, 1, a gente vai somar 1 para ele. Olha para o terceiro expoente, 2, a gente vai somar 1 para ele. Então, esse produto, ou seja, 5 vezes 2 vezes 3, que é 30, é exatamente a quantidade de divisores positivos do 1.200. Então, o 1.200 ele tem 30 divisores positivos. Uma coisa interessante da gente destacar é que se o 1.200 tem 30 divisores positivos, então ele também tem 30 divisores negativos. Ou ainda, ele tem 60 divisores inteiros, sendo 30 positivos, 30 negativos. Legal isso aí, né? Agora, eu não estou interessado em saber quantos divisores o número tem. Eu estou interessado em saber quais são esses divisores. Então, isso aqui é bem direto. Vamos fazer logo um exemplo. Eu quero saber, para não ficar muito longo, quais são os divisores do 120. Para não ficar muito longo, tá? Então, qual é a primeira coisa? A primeira coisa é o de sempre. Vamos fatorar o 120. Então, 120 dividido por 2 dá 60. Dividido por 2 dá 30. Dividido por 2 dá 15. Agora, dividido por 3 dá 5. Dividido por 5 dá 1. Beleza. Agora a gente vai montar essa estrutura aqui, ó. A gente vai montar essa estrutura aqui, ó, para a gente ir obtendo todos os divisores de 120. Olha só que interessante isso aqui, ó. A gente vai fazer assim. Vou até colocar em outra cor aqui, ó. Bom, a gente vai começar colocando aqui em cima o 1. Por quê? Porque o 1 é aquele número que é um divisor universal, né? O 1 divide todo número.
E agora o que a gente faz? A gente vai pegar cada númerozinho que está aqui, ó, multiplicar pelo número que está acima dele e colocar o resultado na frente. Então, ó, 2 vezes 1 dá 2. Coloca o resultado na frente. Desce. 2 vezes 1, 2. Só que já tem 2. 2 vezes 2, 4. Tá vendo? Sempre multiplicando por aqueles que estão acima dele. Ó, 2 vezes 1, 2 já tem. 2 vezes 2, 4 já tem. 2 vezes 4, 8. Coloca o resultado na frente. Agora, ó, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 8, 24. Ok? Agora vamos para o 5, né? 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 8, 40. Continua. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 12, 60. 5 vezes 24, 120. Pronto. De azul aqui, pessoal, ó, estão todos os divisores de 120. Só para a gente conferir, né? Vamos contar quantos são? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bom, a gente sabe que o 120 na forma fatorada é 2 ao cubo vezes 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. Vamos fazer aquela conferência. Então, a quantidade de divisores do 120, que nós vamos chamar de Q, a gente olha só para os expoentes, lembra? Pega o primeiro expoente e soma 1 para ele. Pega o segundo expoente e soma 1 para ele. Pega o terceiro expoente e soma 1 para ele. Então, essa quantidade vai dar 4 vezes 2 vezes 2, ou seja, 16 divisores, no caso aqui, positivos. Tá vendo como tudo fica perfeito? Certo? O 120, então, ele tem 16 divisores positivos. Quais são eles? Esses que estão em azul aqui que a gente achou. Ok? Legal, né? Outro conceito super importante, o conceito de mínimo múltiplo comum. A gente tem muitos probleminhas que a gente resolve utilizando o conceito de mínimo múltiplo comum. Então, vamos ver o que é. Ó. Dados dois números inteiros e positivos, A e B. O mínimo múltiplo comum entre A e B, indicado pelo MMC entre A e B, é o menor dos múltiplos que eles têm em comum. Vamos dar um exemplo? Vamos pegar aqui, ó. Por exemplo, ó. Vamos escrever aqui, por exemplo, os múltiplos positivos de 3. Ele diz que o que interessa para a gente são os positivos. Então, quais são os múltiplos positivos de 3? O primeiro múltiplo positivo de um número é sempre ele mesmo. Então, o primeiro múltiplo de 3 é o próprio 3. Depois vai de 3 em 3. Ó. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 e assim por diante. Ok? Vamos escrever também os múltiplos positivos de 4, por exemplo. O primeiro múltiplo positivo de 4 é o próprio 4. E depois vai de 4 em 4. Então, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 e assim por diante. Beleza? Bom, vamos marcar aqui quais são os múltiplos que repetem, ou seja, os múltiplos comuns entre 3 e 4. Bom, esse múltiplo aqui, ó, é de 3 e é de 4. Esse múltiplo aqui, ó, ele é de 3 e é de 4. Então, se a gente fizer a interseção desses dois conjuntos, se a gente fizer assim, ó, a interseção entre os múltiplos de 3 e os múltiplos de 4 positivos, o primeiro foi o 12, depois foi o 24 e assim por diante. Você está percebendo aqui que dentre os múltiplos positivos que são comuns entre o 3 e o 4, o menor deles é o 12. Conclusão, o que é o 12? É o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4. Então, o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4 é o menor dos múltiplos que eles têm em comum. Aqui, ó, entre 3 e 4, o menor é o 12. Agora, isso é bem legal, porque o menor múltiplo que repete é o 12. E depois, essas repetições elas vão de 2 em 12. Então, o primeiro que repete é o 12, depois soma 12, 24. O próximo que repete, com certeza, vai ser o 36. Depois vai ser o 48 e assim por diante. Isso aqui que eu usei foi só para te explicar qual é o significado do mínimo múltiplo comum.
Na verdade, quando a gente vai calcular o MMC de 2 ou mais números, a gente usa um artifíciozinho que é a chamada decomposição simultânea. Então, o que a gente vai fazer na prática é isso aqui, ó. Eu quero descobrir qual que é o mínimo múltiplo comum entre, por exemplo, 36 e 50. Quero saber quem que é o mínimo múltiplo comum entre 36 e 50. O que a gente vai fazer para achar esse mínimo múltiplo comum? A gente vai fazer a chamada decomposição simultânea. A gente vai decompor o 36 e o 50 simultaneamente. E aí, nessa decomposição, a gente vai colocar fatores primos aqui, ó, que dividem pelo menos um deles, até chegar na decomposição total. Então, vamos lá. 2. 36 dividido por 2 dá 18. 50 dividido por 2 dá 25. Por 2, porque ele divide o 18. Então, 18 dividido por 2 dá 9. E o 25 a gente não mexe. Agora, por 2 não dá, porque nenhum desses dois é divisível por 2. Então, o próximo primo é o 3, né? Então, 3. 9 dividido por 3 dá 3. E o 25 a gente não mexe. 3 de novo, porque aí aqui vai ficar 1 e aqui fica 25. Ó, o 36 já foi completa a decomposição. Agora vamos ver o 25, né, que está faltando aqui. Ó. 25 dá por 5. Aqui vai ficar 1 e aqui fica 5. E por fim, 5 aqui, 1 aqui e 1 aqui. Ó. Tá vendo? A gente foi até o 1 aqui. Nós decompomos os dois simultaneamente. Quem que vai ser o mínimo múltiplo comum entre 36 e 50? Esse produto aqui, ó. 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Ou seja, 900. Então, se a gente escrever os múltiplos de 36 e escrever os múltiplos de 50, o primeiro múltiplo que vai repetir vai ser o 900. E depois vai repetir de quanto em quanto? De 900 em 900. Então, olhando para o 36 e para o 50, qual que é o primeiro múltiplo que repete? O 900. O próximo que repete? 1.800. O próximo que repete? 2.700. Ou seja, vai de 900 em 900. Isso é muito legal. Outra coisa importante, máximo divisor comum. Então, vamos lá. Dados dois números inteiros e positivos, de novo, tem que ser inteiro e positivo, A e B. Quem que vai ser o máximo divisor comum entre A e B, que é indicado pelo MDC entre A e B? É o maior dos divisores que eles têm em comum. Tá. Vamos exemplificar isso? Vamos pegar, por exemplo, aqui, quais seriam os divisores positivos do 12? Quem seriam os divisores positivos do 12? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 6. Chegou na metade? O próximo é ele mesmo. Quem seria, por exemplo, os divisores positivos do 20? 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Está aqui os divisores do 20. Se a gente fizer a interseção entre os divisores do 12 e os divisores do 20, os positivos, o que vai dar? Ó, vamos ver quem repete? Olha lá quem repete. Ó, vamos marcar aqui. Ó, o 1 está aqui, está aqui. O 2 está aqui, está aqui. E o 4 está aqui, está aqui. Então, esses são os múltiplos que repetem. Então, esses são os múltiplos que repetem. Então, esse conjunto aqui vai ter quais elementos? O 1, o 2 e o 4, certo? Bom, desses elementos aqui que repetem, os múltiplos comuns, quem é o maior deles? É o 4. Então, a gente diz que o máximo divisor comum entre 12 e 20 é o 4. Então, dentre aqueles divisores que repetem entre o 20 e o 12, o maior deles é o 4. Então, por isso que ele é o máximo divisor comum. Ok? Bom, da mesma maneira que a gente tem o mínimo múltiplo comum, isso daqui foi feito apenas para te mostrar o que significa o máximo divisor comum. O grande esquema para a gente achar o mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números é fazer a decomposição simultânea. Então, a título de exemplo, eu quero achar quem que é o máximo divisor comum entre, por exemplo, 36 e o 60. Quem que é o máximo divisor comum entre 36 e 60? Bom, o que a gente vai fazer aqui, pessoal, é a decomposição simultânea. Tá certo? Qual é a diferença? No caso do MMC, a gente coloca fatores primos aqui que divide pelo menos um deles. No caso do MDC, a gente só pode colocar fatores primos aqui que divide os dois ao mesmo tempo. Então tá. O 2 divide os dois ao mesmo tempo? Sim. Então, isso aqui vai dar 18, isso aqui vai dar 30. O 2, ele divide os dois ao mesmo tempo? Sim. Então, por 2 aqui que vai dar 9 e aqui vai dar 15. O 3 divide os dois ao mesmo tempo? Sim. Aqui vai dar 3 e aqui vai dar 5.
Existe algum número que divide o 3 e o 5 ao mesmo tempo? Não. Portanto, acabou. Quem que é o MDC entre 36 e 60? É esse produto, ó. 2 ao quadrado vezes 3, ou seja, 12. Então, se a gente escrever os divisores do 60, os divisores do 36 e olhar aqueles que repetem, o maior que vai repetir com toda certeza é quem? O 12. Por isso que ele é o máximo divisor comum. Ok? Bom, outro conceito super importante é o conceito de números primos entre si. O que são números primos entre si? Bom, dois números inteiros não nulos, A e B, são primos entre si se, e somente se, o conjunto dos divisores do A interseção o conjunto dos divisores do B for mais ou menos 1. Ou seja, os divisores comuns entre dois números primos entre si são simplesmente o mais 1 e o menos 1. Por exemplo, verifique se 8 e 9 são primos entre si. Primos entre si. O que a gente tem que fazer? Simples. Quais são os divisores do 8? Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 4, mais ou menos 8. Ok? Quais são os divisores do 9? Mais ou menos 1, mais ou menos 3, mais ou menos 9. O que dá divisores de 8 interseção com divisores do 9? Simplesmente quem? Simplesmente o mais ou menos 1. Então, logo, 8 e 9 são primos entre si. Viu tanto que é simples a ideia? Beleza?